Pessoal, qual é a maneira correta de coletar um cogumelo, tá? Se a gente encontra um cogumelo na natureza, como nesse caso aqui, tá? Então a gente deve prestar atenção, primeira coisa, no tipo de substrato que ele tá. Então o substrato pode ser preferencialmente madeira, serrapilheira ou solo, como é o caso desse aqui. Então sempre que a gente for coletar um cogumelo, a gente tem que usar algum instrumento cortante, como uma faca, um canivete, estaca ou mesmo uma pazinha de jardim, e sempre proceder à coleta retirando um pedaço do substrato junto, tá? Então a coleta profissional de cogumelos, ela nunca se dá arrancando diretamente com a mão o material. A gente usa algum instrumento para retirá-lo com pelo menos uma porção de substrato. Tá? Aqui nesse cogumelo a gente consegue perceber a presença, né, de algumas estruturas morfológicas bem interessantes, tá, que a gente vai comentar na sequência. Como que a gente acondiciona o cogumelo após coletá-lo? Tá? Então ele deve ser, dependendo da sua fragilidade, enrolado em algum tipo de papel, né? Papel toalha, papel de jornal ou mesmo papel higiênico, tá? O importante é nunca acondicionar os cogumelos em plástico, sacola plástica ou qualquer outro tipo de plástico, porque como eles estão vivos, eles vão continuar transpirando. Essa transpiração vai juntar a umidade e vai fazer com que ele apodreça. Então ele, depois de enrolado em algum papel que consiga absorver a umidade, ele deve ser acondicionado em algum pote plástico, né? Algum tipo de maleta, como aquelas organizadoras que a gente encontra em algumas lojas, pote de sorvete, a gente pode usar algum tipo de Tupperware também, tá? Então enrolar em papel absorvente e posteriormente acondicioná-los em algum pote plástico, tá? Eles duram na geladeira, dependendo da fragilidade, alguns dias, mas o ideal é que depois dessa coleta a gente já proceda à secagem do material. Pessoal, nós podemos aproveitar essa coleta aqui e falar também de algumas estruturas morfológicas que ocorrem nos cogumelos, tá? Que são bastante comuns. Então todo cogumelo ele é formado por uma estrutura superior que popularmente é chamada de chapéu, mas que o nome técnico correto é o pílio. E o pé de sustentação, a haste de sustentação, o nome técnico é estipe. Então essas são as duas partes básicas de todo cogumelo: um pílio e um estipe. O pílio, pessoal, tá? Eu até deixei aqui um cogumelo que eu separei o pílio do estipe, tá? A gente consegue perceber que a sua superfície inferior é formada por uma série de lâminas, né? Essas lâminas, elas são a superfície formadora de esporos e são denominadas lamelas, tá? Então nós temos o pílio, o estipe, tá? E o pílio na sua superfície inferior é constituído por lamelas. Mas o que acontece, pessoal? Alguns cogumelos, eles possuem algumas outras estruturas, tá? Então aqui a gente vai perceber que esse pílio, o pílio desse cogumelo, tá? Ele possui, apesar, né, de não ser muito chamativo nesse caso, ele possui uma série de pequenas pintinhas sobre ele, tá? Essas pintinhas são chamadas de escamas, que são essas estruturas um pouco mais escuras, tá? E aqui no estipe a gente consegue perceber duas estruturas que chamam a atenção também, tá? Que estruturas são essas? Deixa eu só acertar o foco aqui. Que estruturas são essas? Tá? Aqui nessa espécie está bem chamativa essa estrutura membranosa que fica numa altura média em relação ao estipe, tá? Essa estrutura é chamada anel. Enquanto que aqui na base do estipe a gente consegue perceber uma estrutura que lembra uma raiz, né? Essa estrutura está enterrada no solo, fazendo a conexão do micélio somático com essa estrutura reprodutiva, e essas estruturas aqui são chamadas de rizomorfas. Anel, escamas e rizomorfas não são estruturas obrigatórias nos cogumelos.